Bom dia, moçada. Dando aqui prosseguimento na viagem. Um bom dia para vocês. Hoje dia 2 de fevereiro, meio-dia, às 12h34 agora. A gente está aqui em Gênova, na Itália. E vamos aproximando aqui da cidade de Gênova. A gente vai pegar a direção Tortona Piacenza A26 aqui, que é a direção Milano. E uma viagem que saiu meio de última hora. As estradas são meio estranhas aqui na Itália. Tem muito problema na autoestrada, tem muito buraco, remendo. Não é, por exemplo, na Espanha as estradas são melhores e quase não paga pedágio. Na França também as estradas são melhores. Só que aqui na Itália tem uma geografia muito irregular. Muita montanha, aqui vai pela costa. Então é uma coisa assim, na minha opinião, até uma coisa mágica, sabe? Ter uma estrada num local tão difícil. Vamos dar uma olhada pra frente. Ó, isso é o Porto de Gênova, quer dizer, a cidade de Gênova, né? E mais embaixo ali o Porto de Gênova. Tudo isso aqui já é o mar Mediterrâneo. E a gente vai seguindo nossa viagem aqui. Vou descarregar em Modena. E hoje eu queria abordar uns outros temas aqui com vocês. Primeiro vamos falar um pouco aqui da rota, né, que a gente está fazendo. Ó, 4h30 tá o túnel, né? Eu tenho 4h10, 4h07, por aí 4h08 eu tenho, então tô de boa. Mas teve um tempo atrás que eu vim fazer essa mesma viagem, só que eu fui para Bolonha em vez de ir para Modena, né? Eu tava indo para Bolonha um pouquinho depois. E eu tava com 4h35, passei aperto, viu? Consegui passar no túnel, mas foi apertado o negócio. Então essa cidade de Gênova. Gênova é uma cidade muito antiga aqui da Itália, muito conhecida, é a sexta cidade mais populosa da Itália, a terceira aqui da região norte. É uma cidade que sempre teve uma ligação muito forte com o porto. É o que sempre foi a fortaleza de Gênova, que é a cidade de Gênova, o porto lá na frente. E aqui a gente vai sair em direção Milano, Alessandria, Milano. E agora a gente pegou a autoestrada 26, A26, que é também conhecida como a autoestrada dos túneis, porque tem muito túnel aqui, viu? E olha como é que tá de obra, tá de obra para todo lado. Então vamos concluir aí Gênova. Gênova é a sexta cidade mais populosa da Itália, a terceira da região norte, é capital aqui da região da Ligúria. E tem uma população aí de algo ao redor de 610 mil habitantes, com a região metropolitana tendo aí uns 800 mil. E se juntar toda a macro região aqui tem 1,5 milhão de habitantes. Toda a macro região de Gênova, né? Que ela abarca tudo aqui. Abarca aí uns 15 municípios. Esse aqui já tá meio que emendado no outro, uns 15 municípios aqui da região da Ligúria. E essa é a nossa rota, que a gente vai subindo, passando por Gênova. Vou colocar pra beirada aqui pro carro, deixar o carro passar. Hoje eu queria abordar com vocês um tema que já tem tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso, mas é sempre correria, e não dá muito de planejar as coisas. Então quero abordar esse tema hoje, já que eu tô na Itália. Nada melhor do que estar na Itália para abordar esse tema. Olha onde que tem as casas. Provavelmente foi construída antes do túnel. Fizeram o túnel depois que as casas já estavam aí, ó, mas impressionante. Imagina durante o tempo que tava furando o túnel. Eu não sei se aqui foi com explosivo, foi com tuneladora. Imagina o tanto que deve que vibrava e tudo aqui as casas. E estão reformando esses túneis. Tá tendo muita infiltração, muita coisa, ó. Pode ver que no teto aí tá tudo com a malha de ferro, ó, proteger para não ter nenhum desprendimento. Olha, aqui à direita é onde a estrada passa ali depois, ó. A gente vai fazer uma curva grande ali na frente e vai sair aqui, ó. Vai passar por cima aqui na direita. Então tá, vamos lá no tema que eu queria tocar. Eu queria falar com vocês sobre a cidadania italiana. Então, eu tô na Itália agora, né? Eu não moro na Itália, eu moro na Espanha. Mas é um assunto que muita gente já me perguntou, é um assunto muito complexo. Eu não sou especialista nisso, então deixo bem claro que eu vou falar como eu vejo, a minha experiência, como foi no meu caso. Então eu
não sou um estandarte da cidadania italiana, certo? E não trabalho com isso também, para deixar claro já. Não vou indicar ninguém. Então meu avô contava que ele era filho de italiano, tinha uma história que não sei se o bisavô, o avô, o bisavô tinha nascido no barco. Tudo tinha uma história, inclusive é sair daqui de Gênova. A grande imigração que foi para o Brasil saiu daqui do porto de Gênova. Eles não eram de Gênova a maioria era do Vêneto, região ali de Vicenza, de Venécia, aquele lado ali, sabe, no Vêneto. A maioria dos imigrantes que foram ali para a região região mais sul e sudeste do Brasil, né? No caso, a minha família foram para Espírito Santo. Só que acho que eles chegaram no Rio de Janeiro primeiro, e do Rio eu sempre ouvi falar tudo isso, que tinha direito e que era uma coisa legal, mas ninguém ia atrás de saber como é que funcionava, né? Só escutava boatos. Então, chegou um momento que no Brasil eu estava trabalhando, eu tinha meu trabalho, mas eu sempre tive uma vontade de buscar algo diferente, fazer algo novo. E com essa vontade, só que eu não sabia bem o que. Eu queria fazer algo novo, eu queria fazer algo grande, mas eu não sabia bem o que eu queria fazer. Então eu ficava analisando, né? O que eu vou fazer? Nesse tempo eu trabalhava com máquina pesada, mas já trabalhava com caminhão também, que eu utilizava para carregar as máquinas. E aí foi quando eu cheguei nesse ponto de, não sei, assim, toquei nesse assunto, cidadania italiana. Eu já tinha perguntado alguma coisa já, minha mãe, meu pai, mas eles não sabiam quase nada relacionado a se era, quem era o italiano de verdade ou não. Então, comecei a buscar informação, falei com alguma assessoria na internet, mas eles normalmente não te dão informação enquanto você não pagar para estar com eles. Dá, mas dá pouco. Teve alguns que me deram informação, mas muito pouco. Então eu descobri um grupo no Facebook chamado Cidadania Italiana Área Livre. Ali embaixo ali tá Gênova, no meio desses morros aí ficou Gênova para trás. Então eu encontrei esse grupo, Cidadania Italiana Área Livre. E aí nesse grupo eu fui sacando as minhas dúvidas. Normalmente, para quem quer fazer, o filho da mulher tivesse nascido antes de 1948, isso. Ele não teria direito, porque na Constituição italiana a mulher só passou a ter o direito de passar a descendência para os filhos a partir da nova Constituição de 48. Então isso ainda bem, meu pai não teve esse caso, não teve esse problema. Meu pai nasceu em 58. E outros temas. Uma coisa é certa, é que não tem limite de geração na cidadania italiana, pelo menos não tinha. E lembrando que eu fiz meu processo há 5 anos, então se alguma coisa que eu falar aqui já não for realidade hoje em dia, é porque eu fiz meu processo há quase 6 anos atrás. Então estou contando como foi minha experiência, né? Correto. Tá bom. Uma vez que eu descobri que eu tinha o direito e tudo, comecei a buscar os documentos. E meu pai sabia pouca coisa, minha mãe sabia pouca coisa. Eu comecei, você pega uma certidão, pega a certidão de... a sua não precisa, que você já sabe as coisas do seu pai. Mas você pega uma certidão sua, do seu pai, e começa a pesquisar sobre o seu avô. E do seu avô você começa a pesquisar sobre o seu bisavô. E assim você vai indo com a certidão de nascimento, por exemplo, a certidão de casamento do seu avô. Você vai conseguir saber aonde que ele nasceu e aonde que ele casou. Sabendo onde que ele casou já é suficiente. No caso, se você não achar a certidão de nascimento, se ele não tiver perdido, tiver sumido, com a certidão de casamento vai ter aonde que foi lavrado o casamento. E na onde foi lavrado o casamento é apresentado a certidão de nascimento para poder casar. Então provavelmente nesse cartório você vai ter acesso, se não a certidão de nascimento, provavelmente pelo menos a certidão, é uma cópia da certidão ou dados da certidão, falando aonde que ele nasceu, né? Normalmente a certidão de inteiro teor, eu tô falando, essa certidão que vem toda preenchida, lavrando, Giacchino Ferrari nasceu em Castelo Espírito Santo em 1918 e vai seguir, filho de Alexandre, eu ia falar da Silva, mas da Silva aí não é italiano, né? Mas tá, vamos vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Sempre vai estar lavrado falando que filho de tal pessoa, nasceu em tal dia e é filho de tal pessoa, que é lavrador, normalmente é lavrador, esses é um lavrador, que mora em tal região, que
é casado com tal pessoa e que declarou o nascimento. E é muito importante quando declara. No caso, como antigamente acontecia bastante das pessoas ir no cartório sem... Deixa eu ligar a luz aqui para ver se melhora. As pessoas iam no cartório sem estar o casal junto, que foi o caso do meu avô. Meu avô foi declarar o nascimento, só meu avô foi, minha avó não. E eu peguei a minha descendência pela família da minha avó, porque meu avô também era italiano. Inclusive é pelo lado que eu comecei a buscar primeiro, foi pelo meu avô. Vou colocar pra frente, vocês não devem estar me enxergando bem aqui. Vamos olhar pra estrada, depois quando clarear a gente volta. Eu comecei a procurar pela família do meu avô, mas eu não achava as certidões, a certidão de nascimento do pai do meu avô desapareceu no cartório. Não sei como, jogaram fora, o cupim comeu, pegou fogo. Mas alguma coisa aconteceu que a certidão desapareceu. Então, eu tive que tentar pelo outro lado que eu tinha, que era a minha avó, casada com meu avô. E por ela foi mais fácil. Porque tanto que o pai do meu avô ainda nasceu no Brasil, não tinha nascido na Itália. E já o pai da minha avó, sim, nasceu na Itália, em 1874. Sabendo desses dados, aí você vai buscando, uma certidão vai levando a outra, Tá, é importante que tenha sido declarado pelos dois. Exemplo, foi só meu avô que declarou o nascimento do meu pai. E meu pai foi feito uma certidão tardia, porque ele não foi registrado quando nasceu, foi registrado já depois de ter, se eu não me engano, 12 anos. E nem foi, ele nasceu no Espírito Santo e foi registrado em Rondônia, quando meu avô mudou para Rondônia. Então isso gera no Brasil é considerado normal, que não é normal. Mas na Itália isso gera uma confusão enorme, porque os italianos não entendem como que uma pessoa foi registrada com 12 anos de idade. Porque na Itália, como quase todos os países mais desenvolvidos, as pessoas são registradas quando nascem, certo? E no Brasil, como todos que já sabem, não é bem assim. Tem casos que sim, tem casos que não. A minha avó foi registrada bem pequena. Ela nasceu em casa, mas foi registrada logo. Já meu avô, não. Meu avô demorou para ser registrado e meu pai muito mais. Então tudo isso são coisas que tem que levar em consideração para você ver se você tem o direito ou não. Também tem que ver se o comune aceita ou não. É bem importante isso. O comune muitas vezes não liga para essas coisas. Tem comune que não aceita se você falta uma letra, por exemplo, para nomes como Rossi, que são com 2 S. Tem lugar que é só com S. No Brasil que tira, né? Rossi eu diria que nem tanto, mas sei lá, Sesconeto, por exemplo, Sesconeto com 2 T, quase todos esses nomes italianos que tem T no final são com 2 T. E em muitos casos no Brasil o nome é chamado que é abrasileirado, aportuguesado o nome. As pessoas perdem uma letra dessa. E tem muitos comunes que isso é suficiente para eles não querer te dar o direito, porque fala que o seu nome não é igual ao do seu avô, do seu bisavô, porque você tem uma letra a menos. Em muitos casos é mudado o X por S, tem uma confusão danada, né? Quem tá nesse processo sabe disso. Tá, vamos lá. Depois eu pesquisei tudo, né? Levantei a informação, aí tive que viajar para o Espírito Santo 2 vezes, porque os cartórios... Eu sei que os cartórios têm bastante trabalho, mas é um trabalho pago, então deveriam trabalhar melhor. Essa é o meu recado para os cartórios. Eu liguei de Rondônia, consegui encontrar através da certidão de casamento do meu avô, que ele tinha nascido em Castelo, no Espírito Santo e tudo. Daí eu consegui saber lá o cartório, onde que ele tinha os registros dele. Conversei com eles, paguei, fiz uma transferência, eles me mandaram a certidão. Só que a certidão, eu só fui encontrado uma certidão, acho que era de nascimento dele. Eu precisava ter mais dados e não tinha. Então aí eu viajei, fui para o Espírito Santo procurar esses documentos. Procurei lá em Castelo, procurei em Venda Nova, em Conceição de Castelo, em várias cidades lá, Cachoeiro, Itapemirim. Porque as pessoas normalmente viviam na região, né? Mas não necessariamente na cidade onde que viveu sempre. E aí, fazendo uma ultrapassagem aqui, aí eu consegui as certidões, deu bastante trabalho. Teve certidões que em Rondônia custaram, sei lá, R$25. E em alguma no Espírito Santo custou 200, porque eles cobram por ano. Tipo, quanto mais antiga, tem um cálculo que eles fazem para pesquisar que é por ano. Se tiver 100 anos, vai ficar tipo R$100 só para pesquisar os anos. Eu não lembro exatamente o valor agora, que é por ano que eles cobram, mas é bem caro. Depois de juntar todos os documentos,
ir no consulado. Aí você tem que conseguir uma vaga no consulado pela internet, que é chamado Prenota Online, que é o sistema do consulado italiano. É um desastre esse sistema, porque eu acho... Bom, eu não vou entrar ao mérito aqui se é justo ou não, mas é o seguinte: você tem que entrar na internet e conseguir reservar as vagas, mas você tem que ser muito rápido, porque tem milhares de pessoas tentando reservar essas vagas ao mesmo tempo. E as vagas abrem, eu não lembro se é tipo umas 10 assim por semana. Abre poucas, não é muitas vagas. E é à meia-noite de Roma, que eu acho que dava 5 horas da tarde lá no tempo. Essas vagas é muito difícil de conseguir. Eu passei uns 6 meses tentando conseguir essas vagas. Afinal, eu tive que contratar uma empresa que eles mexiam só com isso. Não sei, não me perguntem como eles conseguiam, mas eu acredito que eles tinham um computador muito potente, uma internet muito boa, porque tudo isso você ganha tempo, né? O tempo que você tá clicando e tá carregando, processando. Eu sei que assim eles conseguiram agendar para mim com os meus dados, e eu fui no consulado e apresentei a documentação. Aí em Rondônia não tem consulado, eu tive que ir no consulado de São Paulo, mais uma viagem. Eu fiz 2 viagens para buscar documentos, certidões, mais uma viagem para ir no consulado. E o horário para mim chegar no consulado era 7h30, 5 da manhã eu já estava lá na Paulista, no consulado italiano, sabe? Muito ansioso. Legalizei a documentação, aí tá. Aí era uma decisão: fazer o processo no Brasil ou não. Tava demorando nesse tempo 15 anos, porque o pessoal lá de 2000, 2001 estava sendo atendido nesse momento, quando eu fiz. Então, e eu tava em 2015, quer dizer, 15 anos, né? 14, 15 anos. Eu decidi fazer na Itália. E no Brasil você só pode fazer isso no consulado. Na Itália você faz no Comune. Seria como no cartório de registro civil do Brasil. Você chega lá e dá a entrada, aí o guarda vai passar na casa, que é o vigile, vai confirmar que você mora ali, que a casa tem condições de você morar ali. E você vai entregar a documentação no Comune e eles vão analisar seus documentos. Aí vai bater nessa tecla que eu tive falando pra vocês, que sobre você ter direito ou não, porque direito todos têm, mas tem que ver como que é interpretado. Existem várias leis, mas no final quem manda é a interpretação do Estado Civil. Ele que vai falar: não, ó, você tá tudo bem, pode fazer. Ou vai te falar: não, no seu caso, seu pai não foi registrado com muito tempo depois, que eu tive problema com isso, ou sei lá, sua mãe nasceu, o seu pai nasceu lá antes de 49, então também perdi o direito, e assim vai, mas um monte de outras questões. Uma vez que eu recomendo vocês contratar uma assessoria, não procure as mais baratas, a não ser que você conheça a pessoa. Tente contratar uma assessoria, que é a pessoa que vai te ajudar na Itália, né? Outra coisa, esqueça que o italiano é fácil. O italiano não é fácil. Quando vocês pensam: eu vou chegar na Itália, vou fazer o processo, eu falo italiano, então não. Se você não estudou o italiano não é fácil. Igual que o espanhol não é fácil. É fácil porque você escuta uma palavra na vida no Brasil. Vai falar com o espanhol, com o italiano, você vai ver. Não é fácil, mas não é impossível. Se você dedicar um tempo, você falar o italiano, você tiver paciência, tiver um dinheirinho sobrando, dá pra você fazer sem a ajuda de ninguém. Vai demorar um pouco mais, vai dar um pouco de trabalho, porque você não vai conhecer o caminho das pedras, né? Mas dá pra fazer. E no meu caso, eu não falava italiano, não tinha conhecimento de muita coisa na Itália. Eu contratei uma assessoria que não deu muito certo na primeira que eu tive, porque o Comune lá começou por complicação, por essa questão do meu pai ter sido registrado com 12 anos. Eles começaram por defeito nisso, e eu tive que trocar de Comune, de cidade. O processo em média demora uns 90 dias, mas pode ter, pela lei, acho que pode durar até um ano, ou é mais de um ano, alguma coisa assim. Mas a maioria dos casos que eu conheço, o caso mais rápido foi de uns 30 dias, e o caso mais lento foi de, acho que uns 6 meses. Outra coisa que é importante: as pessoas que dão entrada no processo na Itália e voltam para o Brasil, que é chamado processo por procuração. Isso é errado, isso não é certo. Isso é uma brecha, isso é um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Não recomendo ninguém fazer, porque eu sei de muitas pessoas que tiveram problema com isso. Só que eu conheço pessoas também que não tiveram solução, que o assessor, o cara pagou para o assessor acompanhar, fazer tudo, o assessor não estava nem aí com nada, largou o cara pra lá, o cara ficou rodado, perdido, o processo travou, não estava indo, então o cara foi embora pro Brasil e ele mesmo ficou tratando de conversar com o Estado Civil até conseguir resolver.
Então tá, vamos lá. Eu fiz meu processo, tá. Vamos supor, terminou o processo. Uma vez que terminou isso, são uma média de 3 meses no meu caso. Demorei aí, acho que 87 dias. Você fica muito ansioso depois que você deu a entrada nos documentos, porque todo dia, você acha que todo dia vai sair o documento, vai sair, não sai. Mas aí com a média de 90 dias, na maioria das pessoas que eu conheço, o processo sai. É concluído, né? Nisso eles têm que mandar uma, que é chamada não renúncia pro Brasil. Olha essa ponte. Olha aqui esse túnel que eles estão fazendo aqui, ó. Coisa louca. 4,30 a altura aqui, ó. Eu tô com a altura hoje, tô boa. Mas um dia que eu passei carregado com caminhões aqui, eu passei um aperto danado. Então, a gente voltando no processo, terminei meu processo, cidadania, em média aí demora aí uns 90 dias, como eu falei pra vocês. E depois, o que fazer depois de terminar o processo de cidadania italiana? É uma incógnita. A maioria das pessoas vão embora, voltam embora pro Brasil. Algumas vão para Londres, porque a Itália é um país muito bonito, eu gosto muito da Itália, mas é um país difícil para o imigrante no começo, mesmo você tendo a cidadania, porque por mais que você fale um pouco de italiano, você não fala o italiano perfeito. E tem que pensar que tem muitas pessoas daqui que estão sem emprego. Então, para te sobrar um emprego para você, não é fácil. Então, minha experiência, eu pretendia ficar na Itália, mas eu conhecia pessoas que moravam na Espanha e trabalhavam com caminhões na Espanha. E isso era uma dos meus planos que eu tinha. Não era o primeiro plano, mas depois que eu comecei a ver que era o que seria mais garantido para conseguir trabalho e tal, eu apostei nisso, de vim trabalhar com um caminhão, fazer rota internacional na Itália. Ou, na Itália não, na Europa, né? Como na Itália eu não conhecia ninguém que trabalhava nessa área para poder me indicar, para falar onde que era mais fácil e tal, eu acabei optando por ir para a Espanha, porque na Espanha eu conhecia pessoas que trabalhavam nessa área e falavam: não, tem muito trabalho, pode vir tranquilo aqui, que é fácil conseguir trabalho e tal. E assim eu fui para a Itália, né? Eu já tinha trabalhado, eu fui para a Espanha, eu já tinha trabalhado com caminhão no Brasil, então é diferente, não é igual. O cara pode dirigir há 20 anos no Brasil, não é igual aqui, tem que aprender muita coisa diferente. Mas também é muito mais fácil do que alguém que não sabe, né? Você ensinar uma pessoa que não sabe, ou que nunca, ou que só fez autoescola e tal, é outra situação, não tem nada a ver. Tipo, o cara vai aprender aqui como andar, questão de ponte baixa, regulamento de trânsito, mas o cara você vai ter que explicar o cara para fazer média no caminhão, para fazer a manobra, para poder jogar a traseira do caminhão para um lado, né? Um semi-remoque, que dá bastante trabalho até o cara aprender. Então eu já sabia, fui para a Espanha, comecei a trabalhar de caminhão, trabalhei uns 3 anos, e a minha meta era trabalhar uns 3 anos com qualquer coisa, até eu me estabilizar, descobrir um pouco do que seria bom trabalhar ou não, como ter uma vida melhor e como conseguir ganhar um dinheiro. E com esses 3 anos era o meu plano, porque com 3 anos eu vou ter o conhecimento do que é melhor para trabalhar, do que dá mais dinheiro, do que é mais tranquilo, do que eu me adapto melhor. E aí com esses 3 anos eu largo os caminhões. Afinal, isso não deu muito certo, mas eu fiz uma mudança. E a partir de quase 3 anos e meio que eu trabalhei na empresa que eu trabalhava, eu não parei de trabalhar com caminhão, mas eu comprei meu caminhão da mesma empresa que eu trabalhava. Comprei e fiquei trabalhando para eles. Aí passado um tempo, o trabalho estava um pouco mal, aí eu acabei saindo e fui trabalhar em outras empresas. E dessa outra eu vim nessa que eu estou trabalhando agora, que para mim está sendo uma maravilha, o melhor trabalho que eu já tive aqui de caminhão, por vários aspectos que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é um trabalho muito bom, esse trabalho que eu tô agora. Você passa muito tempo fora de casa, você pega atascos, você carrega na chuva, na neve. Não é um trabalho fácil, deixo bem claro. Tem que ser para quem gosta e quem tem coragem. Trabalhar com caminhão tá aqui na estrada, porque hoje tá assim, ó, mas tem dias que isso aqui tá tudo tampado de neve, tá chovendo muito, tá cheio de névoa, neblina na estrada, você não vê. Aí dá um acidente, isso aqui para tudo. Aí você passa da hora de comer, você não consegue ir no banheiro. Não vou entrar em profundidade nisso. Quem trabalha tem uma noção do que eu tô falando. Eu sei que no Brasil também não é fácil trabalhar com caminhão. Só que aqui você cansa mais, porque você quase não perde tempo. É muito rápido para carregar e para descarregar. Então você perde pouco tempo.
é quase sempre você tá ou mexendo na carga ou tá trabalhando, rodando, sabe? É bem cansativo. Mas eu gosto do trabalho. Então depois de 3 anos e pouco na empresa que eu trabalhei, eu juntei um dinheiro da empresa que eu trabalhei, que eu gastei muito dinheiro quando eu tive fazendo o processo. Imagina, você ficar 90 dias pagando apartamento, pagando assessor, comida, viagem, passagem de avião, coisas com lá, tudo que vai resolver, eu precisava de dinheiro. Então gasta bastante. O que eu posso dizer, bom, vamos tentar fazer um resumo aqui sobre no meu caso, né? Eu posso dizer, vale a pena ter a cidadania italiana? Vale. Não resolve a sua vida. Não é uma coisa que, eu tenho a cidadania italiana, agora eu posso ficar tranquilo, minha vida tá resolvida. Não, o Estado italiano não te dá dinheiro. Pelo menos pra mim não deu. Se existe alguma forma que eles dão dinheiro, pra mim não deu. E eu nunca fui atrás de saber. Eu acredito que não. Eles dão ajuda tipo pra refugiado, pra pessoas que tá numa situação tipo muito difícil, né? Apesar que eu sei que tem pessoas que vêm pra Itália fazer o processo de cidadania e acaba ficando na pior. O dinheiro acaba, o assessor engana. Gente, muito cuidado com o assessor, viu? Muito cuidado mesmo. Eu acho que quase todas as pessoas que eu conheço tiveram problemas com os assessores. Pergunte muito a eles sobre todas as dúvidas que você tiver. Não precisa ter vergonha, porque você está pagando pelo serviço. Cobre. Quando ele te der um prazo, cobre esse prazo, que eles não obedecem prazo. Na verdade eu não entendo, porque assim, o cara pode fazer um trabalho perfeito, pode fazer uma coisa, sabe, perfeita para você ficar totalmente satisfeito, mas não faz. Eu não sei te explicar bem o porquê, porque eu não entendi isso até hoje. Eles não fazem. Eles mentem para você no prazo, falam que a coisa vai sair no prazo, não sai. Falam que seu processo tá de um jeito, você vai ver tá de outro. Isso aconteceu comigo. Eu todo dia escutava que meu processo tava esperando a não renúncia, responder a não renúncia do Brasil. Depois de mais de mês esperando, que a paciência foi acabando, um dia eu com a dificuldade, que eu não falava italiano, mas consegui ir lá, meio nos trancos, consegui falar com o oficial. O oficial falou, não, sua não renúncia já chegou tem tempo. Só que, não, já tinha enviado, tinha sido tempo. Tinha sido enviado, só que quando eu fui ver, já tinha respondido e ele não tinha visto o oficial. Porque foi mandado num outro e-mail lá, não é no e-mail oficial que tem que responder, que é chamado e-mail PEC. É todo um rolo aí. E passei muito problema lá com assessoria na Itália. A maioria das pessoas que eu conheço que fizeram o processo também passaram momentos difíceis. E eu sempre enfrentei tudo. E eu tinha uma reserva quando eu vim. Tipo, eu gastava o mínimo possível, mas eu tinha uma reserva. Tem pessoas que vêm com o dinheiro contado. E as pessoas que vêm com o dinheiro contado, quando o dinheiro acaba, o que vai fazer? Tem pessoas que viveram de ajuda da igreja, de ajuda de amigos, conseguiu alguma casa para morar com italiano, para trabalhar lá em troca da comida. Então não é fácil. Planeje-se bem. Primeiro escolha, você tá pronto para poder ir para um país estrangeiro onde você não fala a língua, escutar coisas que você nunca escutou no seu país, trabalhar mais do que você trabalha no seu país, não ganhar bem a princípio. Isso é uma coisa que vai chegar com o tempo, que você vai passar a receber bem. Fazer trabalhos que você nunca fez. Você tem que vir pronto para tudo. Eu me esforcei muito, me preparei muito para vir. Eu já tinha profissão, já tinha documentação para trabalhar, no caso, com caminhão ou com máquina. E mesmo assim não foi fácil. Eu comecei a trabalhar até rápido. Uma vez que eu peguei a documentação, não demorou muito. Mas você tem que vir preparado para tudo. Ó, meu cunhado, por exemplo, veio e fez o processo, mas na hora de trocar a habilitação dele não deu certo, não conseguiu. Graças a Deus, no meu caso, trocou, deu trabalho. Na Itália não troca, tive que trocar em Portugal minha habilitação, então tive que morar em Portugal para ter direito a trocar a habilitação. Mas consegui, graças a Deus. E aí não demorou muito para eu começar a trabalhar. Mas pensem bem, se você tem uma vida tranquila no Brasil, só quer ter cidadania para poder vir para cá, passear e ficar de boa, viajar a cada tanto tempo, não ter que passar controle de fronteira, ou menos controle, né? Ter acesso a mais países sem visto, beleza. Agora, se você vai sair do seu trabalho, vai vender o que você tem para vir, vem decidido a enfrentar tudo, porque não é fácil. É muito complicado e muito difícil. E agora, em tempo de pandemia, eu não sei nem falar como que tá isso, porque tá quase tudo paralisado. Eu acho que não é um bom momento para vir. Eu sei que no Brasil a vida é difícil,
é muito sofrido. Eu já morei no campo, já trabalhei com roça, já trabalhei com plantação, com vaca, com tudo que vocês pensar de coisa de trabalhar no campo. Eu já mexi com isso, de passar veneno, trabalhar com trator, com motosserra, fazer cerca, tudo disso eu já trabalhei. E depois eu saí, quando eu vim pra cá eu já saí de casa. As pessoas que me conhecem já sabem mais ou menos. Eu saí de casa, fui trabalhar num lugar para aprender lá, primeiro com máquina, fazendo outros trabalhos. Eu aprendia quando dava tempo. Depois disso, eu já fui trabalhar como um profissional mesmo, né? Ainda aprendendo, mas já trabalhando como um profissional na área com máquina. Trabalhei em vários lugares do Brasil. E quando eu decidi vir pra cá, eu já tinha dado umas voltas boas no Brasil. E nessas voltas boas eu fui juntando dinheiro. Todo mundo sabe, não é fácil juntar o dinheiro no Brasil. Você tem que trabalhar para juntar. Se alguém te dá o dinheiro é outra história. Mas se você tem que trabalhar para juntar o dinheiro no Brasil, não é fácil. E eu gastei, eu vou falar para vocês mais ou menos, entre fazer o processo de cidadania e entre trocar a habilitação, juntando hotel, comida, viagem, assessor e tudo que eu tive que pagar, até eu começar a trabalhar, mais ou menos entre 11 mil e 12 mil euros. 50 mil reais no tempo, que hoje dá mais porque a cotação está muito mais alta hoje. Então vocês tiram a ideia, é muito dinheiro. Você imagina, depois disso tudo não dá certo, você tiver que voltar para trás e já não ter nem seu dinheiro, nem seu trabalho. Então vale a pena, vale muito. Estou aqui hoje, sou prova disso. Mas não é fácil e não vai funcionar igual para todo mundo. Para alguns vai ser muito fácil, para outros vai ser muito difícil. E tem a ver com isso. Se eu não soubesse trabalhar com caminhão, ia ser muito difícil eu ter conseguido um trabalho bom aqui no começo. Bom assim, que se ganhava bem, mas um caminhão se ganha bem não é porque paga muito. Um caminhão você ganha razoavelmente bem porque você trabalha muito. Enquanto as pessoas normalmente trabalham no 40 semanal, aqui eu trabalho de 80 a 90, porque são 15 horas por dia, 6 dias por semana. E isso os 12 meses do ano. Eu normalmente tiro uma semana de férias quando eu tiro. Mas isso é coisa minha, decisão minha. Eu não tiro, hoje eu não tiro mais porque eu não quero. Isso aí é uma coisa pessoal. Porque eu tava no processo, eu tava tinha esse plano de comprar o caminhão. Comprei o caminhão, tá dando certo. Você não fica rico do dia pra noite comprando um caminhão, nem do ano pro outro, né? Nem do dia pra noite, nem do ano pro outro. Mas dá pra ganhar um pouco mais, dá. Mas a responsabilidade aumenta 10 vezes. Se você é uma pessoa organizada, você consegue ter dinheiro na sua conta e você não gasta o dinheiro à toa, você faz conta das coisas, você sabe de um pouco de tudo, você tem assim capacidade para estar ligando para os lugares, resolver problema, ler documentação à noite com sono, parar, anotar tudo na agenda, ter as coisas tudo controlado. Então você é uma pessoa que pode comprar um caminhão. Se você é uma pessoa que não liga nem com as suas coisas, você não consegue controlar nem o dinheiro que você tem na sua conta, não compre um caminhão, porque vai virar uma bola de neve e vai te arruinar. Porque aí vamos supor que hoje você tem pouco dinheiro, aí você compra um caminhão e faz as coisas de uma forma bagunçada, você vai ficar sem dinheiro e com dívida, porque você sozinho gasta um tanto. Você tendo um caminhão gasta muito. Eu gasto uma média de 8 mil por mês, entre diesel, pedágio e algumas coisinhas mais. 8 mil por mês, você imagina, se com 2 meses você vai fazer 15 mil, 16 mil de dívida. Isso se o caminhão não quebrar. Se um caminhão quebrar, aí no final do ano eu gastei 5 mil aqui para fazer umas coisinhas no caminhão. Então gasta muito. E não quebrou nada, tudo é manutenção corretiva que eu fiz. Então é isso que eu queria deixar para vocês, galera. Vou mostrar de novo aqui um pouco da estrada. E um resumo de como foi meu processo de cidadania italiana. Para quem quer fazer, vale a pena, mas vale a pena para as pessoas que são guerreiras de verdade, que não vão se importar em passar dificuldade e seguir nessa dificuldade por 1 ano, ou 2 ou 3 se precisar. Eu digo, a maioria das pessoas que eu conheço conseguiram reconhecer a cidadania italiana e voltaram para o Brasil, porque aqui a coisa é bonita, as coisas são baratas, aqui você compra um carro barato, roupa, sei lá, comida é de muita qualidade, o preço é bom. Só que não é só isso, é tudo, né? Tipo, no Brasil, principalmente quem mora na zona rural, você consegue comprar um pouco de ganhar muita coisa, ou comprar muita coisa barata no Ceasa e tal. Aqui tipo, fruta é barato, mas aluguel é caro, o seguro de um carro é caro, apesar que um carro não é caro, mas o seguro é caro. E só que sim, você consegue, você ganhando 2 salários mínimos no Brasil, ganhando 2 salários mínimos aqui, você viu a viver incrivelmente melhor. Não vai sobrar muito, isso aí depende de cada um, né? Não vai te sobrar muito, mas você vai viver muito bem, muito melhor do que no Brasil,
numa comparação geral. Mas tem que ser guerreiro, você tem que estar preparado para tudo. Então eu vou deixar vocês por aqui. Se tiver alguma pergunta a mais, algum quer fazer algum complemento de alguma coisa que eu falei, que eu posso me equivocar em alguma coisa, vocês deixem um comentário aí no canal. Pode perguntar, se vocês quiserem alguma coisa. Não garanto que eu responda no mesmo dia, mas no fim de semana normalmente me dá um tempinho mais, eu respondo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aqui passando essa estrada muito louca aqui, a autoestrada dos túneis aqui da Itália. Agora tá uma névoa muito forte. Tá 5 graus já. A altitude aqui onde que a gente tá é de... deixa eu ver. Vai, GPS, faz raiva não. Mostra aí a altitude. A gente tá... até que a gente tá baixo agora, tá 150 metros, mas deve estar uns 600 ali pra trás, logo que eu subir a serra. Vamos concluir então, concluir o vídeo. Vai ficando bastante largo, mas para dar tanta informação tem que acabar ficando um pouco largo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, comentem. E se gostaram, dê um like. Se não gostou, dá um dislike, não tem problema. E essa é minha vida, minha experiência. Não sou exemplo para ninguém. Simplesmente contei como aconteceu comigo, como foi pra mim. Beleza, moçada? Se você tem seus sonhos, você tem seus planos, corra atrás. Como eu comentei pra vocês, eu nasci e cresci numa zona rural, onde que não tinha internet, não tinha telefone. Foi ter depois, não tinha nem eletricidade quando eu nasci. Foi ter eletricidade depois de um tempo. Mas graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre me ensinou um bom caminho, né? Dando umas peias boas, porque tem que dar, porque senão o cara cresce meio fora dos caminhos certos. Tem que dar os ensinamentos, tem que dar uma educação boa. E quando precisar, dar umas peias também. E me ensinaram o bom caminho, o caminho certo, o caminho difícil, mas o caminho correto. E eu sempre tive um sonho de fazer muitas coisas na minha vida, como eu ainda tenho. Não acabou meus sonhos. Eu tô aqui hoje, mas meu plano é muito maior ainda. O plano da minha vida ainda é muito maior. Então, se você sempre tem aquela vontade de correr atrás das coisas, você não bota dificuldade em fazer coisas diferentes, coisas difíceis, você gosta de inovar, de contar histórias, de descobrir o mundo, corra atrás, porque vale a pena. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar aqui hoje, fazendo esse vídeo pra vocês. Sinceramente, nem na melhor das expectativas eu acreditava que eu ia estar aqui hoje na Itália, trabalhando com o meu caminhão, fazendo esse trabalho aqui, que eu faço, que eu gosto muito. Não imaginava. Mas o mundo tá aí. Muitas pessoas falam que não tem sorte. Eu reconheço que tem pessoas que têm mais sorte que outras, mas a sorte tem muito a ver com você estar pronto na hora certa. As oportunidades passam. Se quando a oportunidade passar, você estiver pronto, você pega. Se você é daquele que fica reclamando da vida e nunca corre atrás de se capacitar, de descobrir informação nova, de ter conhecimento, de ter as capacidades, documentação para poder fazer tudo, o dia que aparece a oportunidade você não pode pegar, porque você não está capacitado. Então, corra atrás dos seus sonhos. Se informa, aprenda ao máximo, sempre adquirindo conhecimento. Elimine coisas vagas que não adicionam muito à sua vida. Elimine pessoas que não... afaste pessoas de que só que te criticam e não ajudam você a crescer. Tentem estar próximo de pessoas que te fazem bem, que te inspiram, que te dê inspiração, que elogiam coisas que você faz. Uma crítica às vezes também é boa, mas pessoas que só te criticam, só te joga para baixo. Então esteja com pessoas que te façam bem, que pense mais ou menos parecido com você. Isso vai te fazer crescer. Corra atrás dos seus sonhos. Quais todas as pessoas que venceram na vida vieram de situações muito difíceis, mas a persistência é gerada com a perspectiva de ter uma melhora na vida. Então no meu caso eu tive muitos problemas na vida e no processo de cidadania, e no documento, e no trabalho e tudo, mas a persistência sempre fez eu ultrapassar esses obstáculos. Então esse é o meu recado para vocês. Um abraço. Mostrar aqui a estrada, ó. Está indo agora em direção aqui Piacenza.
E logo 200 km, daqui 2 horas e meia a gente está lá em Modena para descarregar. Beleza, pessoal? Um abraço, se inscreva no canal. Desejo para vocês uma ótima semana de trabalho. Se inscreva no canal, deixe um like e comentem.